Aleluia, ó Deus. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 36. Evangelho de Marcos 4, 36. Estarei lendo na versão NVI, aqui da palavra de Deus, que diz assim: Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Deus, a partir deste momento, através da Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o início do culto, nas orações, nos louvores, ó Deus, e agora é o momento da Tua palavra, Pai, o momento que o Senhor fala conosco. Aleluias, ó Deus, e que o Senhor possa usar a minha vida, ó Deus, que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, que não sejam aqui, Senhor Jesus, ditas as minhas palavras, mas as Tuas, Senhor. Aleluias, ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Aleluias, ó Deus, tira, Pai, todo impedimento do nosso meio, todo empecilho, todas as barreiras, tudo aquilo, ó Deus, que quer impedir, Deus, que nós venhamos ouvir a Tua palavra, venhamos aprender, Pai, de Ti, ó Deus. Aleluias, ó Pai, afinal de contas a Tua palavra é que nos transforma, a Tua palavra, meu Deus, é que penetra em nosso coração, ó Deus, e germina e transforma a vida do homem. Aleluia, Jesus. E é por isso que, aleluia, o inimigo, ele luta, aleluias, ele luta tanto contra este momento do culto que é a palavra de Deus. Aleluias, ó Deus, mas que ele venha cair por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que te pedimos, ó Deus, e agradecemos. Amém, Jesus. Podeis se assentar. Palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Aqui relata, né, a partir do versículo 35, tem um relato aqui, né, de Jesus acalma a tempestade, né? Jesus acalma a tempestade. Jesus, ele já tinha escolhido seus discípulos, estava ali, né, já fazendo, né, a vontade de Deus, pregava o Evangelho, ensinava. E a palavra declara que grandes multidões seguiam Jesus. Por quê? Jesus, ele já operava milagres no meio do povo, né? Ele já estava operando grandes milagres ali no meio do povo. Então ele curava os enfermos, ele fazia grandes milagres ali na vida do povo e o povo seguia ele. O povo estava seguindo a Jesus, porque o povo queria algo em troca. O povo queria ali a resolução dos seus problemas, né? O povo achava que em Jesus eles iam encontrar isso. E realmente Jesus é a resolução dos nossos problemas, mas não desta forma, né? Como buscar a Ele somente por algo em troca. Nós não buscamos Jesus somente por aquilo que Ele pode fazer por nós.
E nós sabemos que Ele pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós buscamos a Jesus porque nós o amamos e nós temos que amá-lo, né? E nós temos que desejar estar na presença de Jesus, não por interesse, mas desejar estar na presença dEle, porque é maravilhoso estar na presença dEle, sentir a presença dEle. E é isso que nós temos que, né, aprender, né, na nossa vida de cristão, né? Jesus, Ele pode dar tudo aquilo que nós pedimos, e Ele mesmo declara isso. Ele declara que nós podemos pedir para Ele, né? Porque aquele que pede, né, Ele dá. Aquele que bate, a porta se abre, né? Então, Ele mesmo declara isso. Mas nós não buscamos a Jesus somente por aquilo que Ele pode dar, né? Então, sabemos que Jesus estava ali já, né, com o seu ministério, né? E crescia cada vez mais o ministério de Jesus, né? As pregações, os milagres, né? E em um desses momentos aqui, Jesus está pregando a palavra, está ensinando aqui através de parábolas, né? A palavra declara que Ele está em Cafarnaum, Ele está ali no lago. A passagem declara que Ele está dentro do barco, porque era muito grande a multidão ali, e a preocupação de Jesus é que aquela multidão ali o comprimisse e não deixasse Ele ensinar, falar, né, aquilo que Ele tinha para falar. Então a palavra declara que Ele estava dentro do barco, no lago, e Ele ensinava, Ele falava, né? Ele estava pregando ali ao povo. Então, depois deste dia ali de pregações, de ensinamentos, de cura, né? O Senhor Jesus pede para ir para o outro lado do lago, né? Ele pede para atravessar o lago, dentro do barco, né? Ele já estava no barco, então ele pede para que seus discípulos o levem para o outro lado. E a palavra declara que, como acabamos de ler aqui, que deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, né? Então, Jesus entra no barco, já está no barco, os discípulos entram ali naquele barco também para levá-lo ao outro lado, assim como Ele pediu, né, para que fosse feito. A palavra declara que Jesus, Ele dorme dentro do barco, Ele dorme. E a palavra de Deus também declara que os discípulos estão ali, né, atravessando aquele lago e ali o mar da Galileia, né, e começa a soprar ventos fortes, e aqueles ventos fortes transformam-se numa grande tempestade, né, transforma-se numa grande tempestade, uma tempestade muito violenta. Esta tempestade, ela era tão assustadora, tão violenta, que os discípulos ficaram com medo. E olha que eram Pedro, André, Tiago, João, discípulos que eram pescadores. Eles conheciam aquele lugar, eles pescavam naquele lago, eles conheciam bem aquele lago, eram pessoas experientes, já poderiam ter passado, sim, por momentos iguais àqueles ou até menos, mas a palavra declara que eles ficam assustados, né? A palavra de Deus declara que eles ficam com medo daquela situação. É uma situação ali em que há uma grande tempestade, grandes ondas, né? As ondas batendo no barco, levando eles de um lado para o outro,
Porque ali na tempestade eles não têm o controle de nada, não têm o controle do barco, eles não podem controlar. Eles não têm ali o controle, vamos sair deste lugar, não podem fazer nada. E é por isso que o medo deles, creio eu, que fica tão evidente. E Jesus dormia em meio à tempestade. A palavra de Deus diz que ele está ali na popa do barco, ele tem ali um lugar macio, um travesseiro, ele se encosta ali e dorme. E isso também mostra, esta atitude de Jesus mostra que Jesus também era humano, que ele era humano e que ele também, como um ser humano, ele sentia fome, ele sentia sede, ele se cansava, ele sentia dor, como qualquer um de nós. E eu creio que ele estava ali, aquilo ali era um momento ali um momento de ensinamento, de Deus para aqueles discípulos, mas Jesus também era humano. E eu creio que de tanto ali ele fazer a obra, de pregar, de ficar em pé, de curar, ele também se cansava. Afinal de contas, ele era homem também, ele era filho de homem. Então, Jesus dormiu, porque ele estava com sono, ele dormiu. E o Senhor permitiu que ele dormisse ali, no momento de calmaria e no momento de tempestade. Ele continuou a dormir, nada ali tirava a paz de Jesus, do seu sono. Nada. E quem é que dorme, Quem é que dorme em meio à tempestade? Quem é que dorme em meio à tempestade? Somente, alguém que sabe a vontade de Deus e alguém, que está no centro da vontade de Deus. Esses descansam, esses dormem em meio a qualquer situação. E Jesus, ele tinha esta consciência de que aquele não era o seu momento ainda, Ele sabia disso, não somente porque ele era Deus, mas porque ele tinha um Pai, ele estava no Pai e o Pai estava nele. Não é diferente conosco também, quando nós, estamos perto do Senhor, quando temos a consciência, que mesmo em momentos difíceis, até mesmo diante de perigos de morte, podemos confiar no Senhor, podemos ter ali a plena consciência de que aquele momento vai passar e que nada vai nos atingir. Quando nós confiamos no Senhor, temos a plena confiança no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, nós sabemos que vamos superar esses momentos. E nós sabemos disso, nós sentimos isso. Porque quantos de nós já passamos momentos difíceis mesmo, momentos de ver a morte cara a cara, mas nós sabíamos que aquele não era o nosso momento. Porque o Espírito Santo, ele nos toca e nos diz que não é o momento certo ainda. Nós sentimos, nós podemos sentir, porque nós somos filhos de Deus. Então, alguns pode até passar por vivenciar isso na sua vida. Passar por esses momentos e ver que aquilo ali não era a nossa hora ainda. Então, Jesus, ele estava dormindo ali em paz na tempestade, e nós podemos tomar isso como um exemplo, de que quando estamos
em Deus, quando estamos em Cristo, né, e confiamos nele, Ele não vai deixar que nada de mal venha acontecer conosco, né? Os discípulos declaram, né? Aqui no versículo 38, na parte final do versículo, os discípulos dizem assim: Mestre, não te importas se morrermos? A falta, né, de confiança em Jesus, né, os levou ao desespero. Aqueles discípulos ali já estavam com Jesus, já fazia, né, um tempo, já tinham presenciado muitas coisas, já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus operar milagres, né, já tinham visto muitas coisas. Mas mesmo assim, eles estavam com Jesus dentro do barco, mas ali eles ainda não confiavam plenamente em Jesus. E por que eles não confiavam plenamente em Jesus? Porque não conheciam Jesus verdadeiramente, né? Não conheciam. Não é diferente também com a gente, né? Em muitos momentos, quando passamos situações difíceis, nós também temos a tendência de agir como os discípulos agiram ali, mesmo estando com Jesus ao seu lado. Às vezes falta confiança, falta fé para quando estamos passando em algum momento difícil, um momento de dificuldade, uma tempestade mesmo. Às vezes pode faltar, né, confiança ali da nossa parte, né? Só que nós precisamos lembrar da palavra de Deus, lembrar que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo passar por uma tempestade, né? Até mesmo passar por uma tempestade. Jesus dá a ordem, né? E a tempestade se acalma. E aqui, essa passagem ela é maravilhosa porque ela mostra dois lados de Jesus. Primeiro, o lado humano de Jesus. E depois mostra o lado divino de Jesus. O lado, Jesus ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E aqui nós podemos, né, vivenciar e ver e aprender, né, que Jesus, através da ordem que Ele deu ali, o mar se acalmou. Todo o poder estava nele ali. Todo o poder estava em Jesus e através da ordem ali, o mar se acalma, né? Em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele, estava no início e Ele vai estar lá quando tudo se acabar. Ele é o princípio, é o fim, é o Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus que estava ali, aleluia, no barco com aqueles discípulos, e é o mesmo Deus que está na nossa vida e que está conosco, né? Nós vemos que Jesus, aleluia, Ele, através da sua palavra ali, da ordem que Ele deu, a tempestade se acalmou, o mar se acalmou, os ventos cessaram ali, aleluia, os discípulos ali, eles viram, o mar de uma calmaria se transformar em um momento de terrível acontecimento ali, uma tempestade terrível, e depois eles verem que tudo volta ao normal novamente, né? E como eu já havia falado aqui, eles presenciaram muitos milagres, de Jesus, muitas coisas, mas não tinham, ali a confiança, em Jesus. Não confiavam em Jesus porque ainda não conheciam a Jesus verdadeiramente, né? E aí no versículo 41, no versículo 41, lá na parte final também, eles declaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E isso mostra, que eles não conheciam, porque eles perguntam uns para os outros: quem é este? Ou seja, ainda não conheciam verdadeiramente a Jesus. Não conheciam, Para confiarmos no Senhor, precisamos conhecer o Senhor. Para que nós venhamos confiar nele plenamente, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer, ao Senhor, a Jesus Cristo. Se os discípulos tivessem entendido que o Criador dos céus, da terra e do mar estava ali com eles no barco, com certeza a atitude deles teria sido diferente. Teria sido diferente. Não teria sido de medo, de pavor, Eles teriam ali calma naquele momento, eles teriam ali, eles iriam confiar plenamente que aquele momento iria passar e que eles iriam passar por aquela situação, se eles conhecessem verdadeiramente a Jesus. E é por isso que nós precisamos conhecê-lo, conhecer, a Jesus, vivenciar Jesus na nossa vida, buscando cada vez mais a Jesus, aprendendo mais dele a cada dia, através da palavra, através das pregações, aleluias. O Senhor tem falado conosco todo o tempo. Ele fala através dos louvores, fala através das orações e fala através da palavra dele, que é a revelação dele, Nós temos a revelação de Jesus aqui, que é a palavra. Então nós temos que conhecê-lo. E a partir do momento que nós conhecermos, nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, nós vamos ter plena confiança em Jesus e vamos passar por momentos de dificuldade, momentos de tempestade, momentos ruins, e vamos confiar, e vamos ter calma, e vamos dormir na tempestade, Vamos dormir assim como Jesus dormiu, O nosso Senhor, Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais irá nos abandonar. E é Ele mesmo que declara. Ele mesmo declara. Mateus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28.
Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, lá na parte final também do versículo diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele declara isso, ele declara que vai estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Todo o tempo, Ele está conosco. Ele está conosco, o Senhor Jesus, Ele não nos abandona, Ele estará conosco na tempestade, no deserto, em qualquer situação. Só não podemos esquecer quem é Jesus, quem Ele é na nossa vida. Não podemos esquecer, aleluias, da palavra dEle. Né? O salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluias. Então, ele, né, guarda a palavra de Deus no coração, porque ele sabe que nos momentos ali de dificuldade, nos momentos de tentações, ele vai lembrar da palavra de Deus, porque esse é o motivo de aprendermos a palavra, é de sempre lembrarmos da palavra. Nos momentos em que estivermos passando, lembrarmos da palavra. Se é um momento de dificuldade, lembrarmos que Ele está conosco. Se é um momento, aleluia, mesmo um momento de alegria, um momento né, em que estamos passando por momentos bons, né, porque nós não vivemos só momentos ruins, nós não passamos só momentos de dificuldade, nós passamos por momentos bons também. Só o fato de termos Jesus ao nosso lado já é um motivo, aleluia, de nos alegrarmos. Né? Nós não temos motivos de nos entristecermos, porque nós temos Jesus conosco. Então, Jesus, né, nós conhecemos Ele através da palavra. Né? E quando passamos, né, pelas dificuldades, pelas tempestades, até mesmo pelo deserto, ou seja lá qual for o momento, né, lembrarmos que Ele jamais vai nos deixar, nos abandonar. Confiar nele. Confiar. Aqui nós tivemos o exemplo do que não fazer. Né? Os discípulos aqui, que estavam ao lado do próprio Jesus, tiveram medo, se desesperaram, tiveram medo de morrer naquele momento ali. Isso nos mostra que nós temos que fazer só o contrário do que eles fizeram. Fazer aquilo que Jesus estava fazendo, que é descansar, ter calma e jamais se desesperar. Amém? Deus abençoe a vida de cada um e que esta palavra, espero que tenha falado com cada um, assim como falou comigo nesta noite.